Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam muito bem-vindos na nossa disciplina de comportamento humano nas organizações públicas. Essa é a nossa disciplina da pós de gestão de instituições públicas e eu convido vocês a conhecer um pouco mais desse ambiente humano de comportamento organizacional quando a gente trata do contexto das organizações públicas. Meu nome é Leide Day Pereira de Souza. E aí, agora eu vou fazer uma apresentaçãozinha minha, né? Eu sou formada em administração, sou especialista em sustentabilidade de políticas públicas, EAD Planejamento, Implantação e Gestão e Gestão de Serviços de Saúde. Também sou mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. E aí eu convido você a refletir sobre qual é o objetivo da nossa disciplina, né? Eu tenho que considerar que o ambiente do comportamento humano dentro das organizações, a gente deve considerar alguns elementos que a gente tem que prestar atenção para a gente fazer um estudo e sair aí com ferramentas para ser um gestor de qualidade. Então, nosso objetivo é compreender os diversos elementos do comportamento humano dentro das organizações, a interação gerada em grupo e os resultados que podem ser obtidos na gestão. Nossos objetivos específicos são reconhecer o processo que possibilitou a evolução do enfoque comportamental na gestão das organizações, relacionar os fatores que permeiam a vivência ou a convivência em grupo, estabelecer os parâmetros de atuação do líder e os aspectos que envolvem a liderança no ambiente organizacional. Então, essas são as nossas diretrizes, são os nossos guias, vamos dizer assim, de como a gente vai desenvolver esses assuntos. Os nossos assuntos, eles estão na nossa ementa. Então, vamos conhecer a nossa ementa? Nossa ementa, ela vai tratar sobre a evolução da gestão de pessoas, vai tratar sobre o servidor público e suas particularidades, qual é o contexto da administração pública, qual é a cultura que a administração pública tem e qual é a cultura que está se formando dentro dessa administração pública. A gente também vai ver sobre liderança e motivação de pessoas, são itens fundamentais para que a gente tenha um grande avanço na qualidade do ambiente de trabalho nas organizações públicas, a gestão de equipes. Vamos também ter um paralelo entre poder e cultura nas organizações públicas, competências, aprendizagem organizacional, como ocorre essa aprendizagem, como ela pode ser uma vantagem institucional nas organizações públicas, gestão de conflito e negociação. E, por fim, a gente vai tratar sobre ética e também como melhorar a nossa comunicação organizacional. Talvez um dos itens mais problemáticos dentro das organizações. Então, veja, o caminho que a gente vai trilhar é um caminho que a gente vai tentar desvendar alguns fatores que prejudicam o ambiente organizacional. E esses fatores, eles estão muito inerentes ao relacionamento, à condução dos processos e também à condução da valorização das pessoas no ambiente das organizações públicas. Então, a gente tem uma perguntinha que aí vai ser interessante a gente fazer para refletir sobre essa disciplina como um todo. Então, qual a relevância da disciplina para o gestor de uma instituição pública? Essa questão que a gente vai tentar desvendar agora nessa breve apresentação da disciplina.
Para começar, quando a gente estuda o comportamento humano nas organizações, a gente tem que prestar atenção a 3 elementos fundamentais. 3. O primeiro deles é o indivíduo, é o nível individual. Quem é a pessoa que compõe a equipe daquela organização? Quais são suas crenças? Quais são os seus objetivos? Quais são suas competências? Quais são os seus valores? Então, se a gente pensar, as organizações, elas são constituídas por elementos ou indivíduos que têm cada um esses 3 tipos ou 4 tipos de elementos, né? A crença, os objetivos, e eles estão tentando alcançar esses objetivos individuais dentro de uma perspectiva da organização. O outro elemento que a gente precisa prestar atenção é dos grupos, né? Quem são os grupos? Esses indivíduos formam esses grupos. E o que é vivenciado no grupo? É no grupo que a gente vai conseguir fazer o quê? Vivenciar, conduzir o trabalho, comunicar, estabelecer relacionamentos interpessoais, promover ali um clima organizacional. E se esse clima é negativo ou positivo, a gente não sabe, mas é um clima. E esse grupo também vai ajudar a amadurecer e construir dia a dia a cultura dessa organização. Então, esse grupo, ele é uma aliança entre os componentes, né, esses elementos individuais que compõem a organização. E o terceiro elemento que a gente precisa prestar atenção é a organização em si. Que organização eu trabalho, eu atuo, né? Qual é a estrutura dessa organização? Quais os processos existem nessa organização? Essa estrutura, esse processo, impacta ou não impacta o ambiente grupal? Essa estrutura, esse processo, ele impacta ou não impacta de forma positiva ou negativa essa perspectiva individual dentro da organização? Então, são questões que a gente precisa amadurecer. Mas eu já digo para vocês, a gente estuda tudo isso, todos os elementos, para chegar a 3 situações finais como resultante do processo de liderança e do processo de valorização de pessoas. Eu preciso prestar atenção na produtividade que eu quero ter com os meus liderados ou na minha equipe. Eu preciso prestar atenção no crescimento, no desenvolvimento, na aprendizagem que eu tenho dentro da minha equipe e na satisfação das pessoas que trabalham na minha equipe. Qual o grau de compromisso essas pessoas têm? Então, são 3 resultados importantes para as organizações: produtividade, satisfação e desenvolvimento. Se eles estão bem atendidos por uma liderança que consegue participar todos no processo, então a gente vai ter um resultado interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira apresentação da disciplina e tenham sucesso no decorrer dessa disciplina. Educação à distância, mudando realidades.